episódio especialmente para as meninas, porque a gente vai falar sobre ciclo menstrual. Na verdade, não é só sobre meninas, tá? Os maridos, namorados, pais, enfim, são muito convidados a participarem aqui para compreenderem a complexidade do que a gente vive. Mas eu vou falar aqui especialmente para as meninas, porque, não sei, me dá vontade de falar de menina para menina. Será que é porque eu tô com uma menina aqui na barriga, a Lili? Não sei. Mas a gente vai entender nesse vídeo, então, como cada etapa do ciclo menstrual afeta especialmente as nossas emoções. E eu gostaria muito que isso aqui virasse uma grande roda de conversa para a gente poder se ouvir, para que a gente pudesse cada uma compartilhar de como percebe, de como sente cada uma das fases. Oiê, deixa eu me apresentar, eu sou a Ana Streit, sou mãe, sou psicóloga, sou mestre em psicologia e saúde, sou especialista em terapia comportamental e este aqui é Você Também Se Precisa, nosso espaço, nosso podcast para refletir questões da nossa saúde, de relacionamentos e do quanto as coisas que a gente viveu impactam o nosso hoje. Nesse episódio, a gente vai falar sobre como o ciclo menstrual impacta na nossa saúde, que coisas que a gente pode observar aí e abrir uma conversa desse assunto que é tão importante para nós mulheres. Eu vou começar dizendo, gente, que eu quase que só conseguia entender menstruação, a única fase que eu conhecia. Não sei se isso tinha a ver com uma vivência assim mais privada minha, de uma forma assim um pouco mais automatizada, de muitas vezes lidar com o meu corpo, com a minha saúde. Não que eu era negligente, não é isso, mas eu comecei a tomar anticoncepcional muito cedo. Eu tinha bastante espinha, então na época, né, acharam que seria uma boa ideia para acomodar as espinhas e realmente foi, minha pele ficou perfeita, mas aquele anticoncepcional meio que me anestesiava de tudo, assim, eu só mesmo percebia quando eu menstruava. E eu fiquei muito chocada quando eu fui iniciar, assim, o processo de engravidar, né, que eu fui, então, tentar engravidar, que eu simplesmente não sabia qual que era o meu dia da ovulação. Quando eu fui vivendo isso, eu percebi o quanto era sério, assim, porque engravidar não é uma coisa simples, por mais que a gente ouve histórias muito legais, né, de pessoas que engravidaram sem querer e tal, isso acontece também. Mas só quem já passou por um processo de engravidar, de tentar engravidar de muito tempo, não foi o meu caso. Eu engravidei logo, nas 2 vezes, vou contar pra vocês, mas eu sei de pessoas que passam muito tempo tentando engravidar e aí sabem que é difícil, porque a gente engravida mesmo só em um dia, a gente só tem uma janela, um dia de poder engravidar. Claro, a gente pode, né, estender esse dia para um pouco mais, um pouco menos, mas a gente só engravida quando o óvulo aparece ali. E aí, o resto do tempo do mês ou do ciclo, né, são outras coisas que estão acontecendo. E aí, é muito triste a gente reduzir tudo o que acontece, né, no nosso ciclo menstrual para aquele momento da menstruação. Então, a gente vai entender cada uma das fases divididas pelos dias e o que cada uma pode gerar de impacto na nossa saúde emocional. Primeiro, uma coisa interessante é a gente saber de quantos dias é o nosso ciclo menstrual. Se tu toma anticoncepcional, é uma coisa assim, né, que não vai ser muito espontânea ali. Mas se tu não toma, se tu tem algum outro método anticonceptivo ou enfim, tu vai já ter uma conexão maior com isso. O meu ciclo é um ciclo irregular, então nunca é certinho a mesma quantidade de dias, mas ele é um ciclo bem curto em geral. Então ele vai de 21 a 23, 24 dias, que é o que também dificulta ali saber exatamente o dia da ovulação, mas é o que é. O teu ciclo é um ciclo um pouco maior? Ou de quantos dias é o ciclo de vocês? Contem aí. Então, a primeira fase é realmente a fase menstrual. Para quem não sabe, é a menstruação que determina o nosso primeiro dia do ciclo menstrual, né? Como o nome já diz. Então, menstruou é o dia 1. Só que a menstruação, ela é antecedida pela TPM, que é a tensão pré-menstrual, que é um período que a gente não menstrua ainda, mas coisas já começam a acontecer. Só que a gente vai falar da TPM lá pro fim, lá na fase lútea, que é a última fase do ciclo. Então, na menstruação, o que a gente percebe além, né, do sangue ali,
Mas quais são os sintomas que a gente pode perceber, físicos e emocionais? Algumas mulheres vão sentir cólica, para mais ou para menos. Às vezes é só uma coisinha de nada, outras vão ter bastante cólica. O cansaço é uma coisa importante e a gente não pode confundir com preguiça. Sabe que eu fui reparar que eu ficava cansada na menstruação, né, nessa fase do ciclo, porque uma paciente me falou. Porque eu não conseguia associar esse cansaço à menstruação. Por mais óbvio que era, eu ainda me cobrava, menstruada, de fazer tudo normalmente. Enfim, né, deixava de prestar esse olhar mais amoroso para mim. Então, cólica, o cansaço são sintomas bastante presentes aí nessa fase, né, na primeira fase do nosso ciclo. Outra coisa que tem a ver com isso é dor nas costas. Então, é comum algumas mulheres sentirem bastante dor na lombar, parece que queima a lombar ali. E a gente tá muito sem paciência, assim, parece que a gente quer que o mundo se exploda, a gente quer ficar deitada, dormindo, ou assim, não é que vai sentir nessa intensidade, vai enxergar assim, mas é aquela coisa que, ai, eu tinha um almoço, ai, não tô com vontade de ir. Ai, tinha combinado uma coisa lá de fazer de trabalho. Nossa, eu tô me arrastando pra ir. Então, parece que é uma preguiça, mas não é. É só o corpo que tá direcionando toda a energia ali pra expelir, né, o sangue e fazer aquela faxina que a gente conhece. Depois, olha que interessante. Então, do 6º dia, quando termina a menstruação, o ciclo, a primeira fase, né? Do 6º dia ao 14º dia, a gente entra na fase folicular. Então, enquanto o nosso útero está organizando os folículos ali, a gente está se sentindo com toda a energia do mundo. A gente quer fazer tudo, a gente quer fazer aquela limpeza na casa, a gente tem energia para... É aquele momento que a gente pensa, nossa, por que eu não corro? Ai, por que eu não vou na academia todos os dias? Por que eu não vou na academia e corro todos os dias? Porque a gente tem uma energia muito grande. Parte é porque a gente coisa que hibernou na fase da menstruação ou fez as coisas mais se arrastando, pesada. E parte porque os hormônios estão trazendo essa vida, estão trazendo essa novidade. Então, a faxina já foi feita, agora vamos de novo, né? Então, a gente fica assim, com essa coisa muito vibrante. Então, é interessante observar esse ânimo que vem se tu não tá na fase folicular. Bem interessante de ver essa relação. Depois, a terceira fase é a ovulação. É esse o dia que a gente espera, né? O dia da ovulação, quando a gente está tentando engravidar. Mas, claro, a fase da ovulação, ela envolve, né, o antes e o depois, porque mesmo quando a gente está tentando engravidar, é um período ali em que eu posso ter relação, por exemplo, antes do dia ou depois, que também vai dar alguma chance de engravidar ali, porque o óvulo, ele fica 24 horas, mas o espermatozoide, ele pode chegar, já pode estar ali esperando, né? Tem umas coisas assim. A fase da ovulação, ela é um momento bem específico que vai gerar mais libido, que vai nos dar, a fase que antecede a ovulação, ela também vai ligando as nossas anteninhas ali para isso, né? Para reprodução, para vida sexual, para a gente colocar a nossa energia não só na relação sexual, mas em coisas. E a ovulação é um período importante em que a gente se sente muito assim em conexão com tudo, porque tem toda essa avalanche hormonal ali acontecendo. E a ovulação é mais ou menos no 14º dia. Só que isso aqui muda de acordo com a quantidade de dias que tem o nosso ciclo, né? Por isso que é importante cada uma mais ou menos saber ali a quantidade de dias do seu ciclo. E a quarta fase é a fase mais pesada de todas, é a fase lútea. Então, a autoconfiança e a libido da ovulação ali, da fase folicular, já foram com Deus. E a gente tem algumas coisas mais difíceis acontecendo. No 15º dia útil dia útil não, né? Todos os dias são úteis aqui, gente, porque esse corpo não para nunca de trabalhar. Então, do 15º dia até o 28º dia, a gente tem a fase lútea, que é quando o estrogênio cai e a progesterona assume. E a progesterona, ela traz essa coisa chata no ar.
Então a gente fica meio chata, a gente vai ficando mais ranzinza, a gente vai vendo defeito em tudo, a gente vai ficando picuinha. Aí, né, no auge da fase lute, a gente tem a TPM, né? Então, chegando mais pro final, a TPM não é obrigatória, não é todo mundo que vai perceber a TPM, né? A tensão pré-menstrual, ela, igual a TPM, é natural da gente ter, mas cada uma vai perceber. Às vezes a pessoa tem sintomas muito suaves, não percebe, enfim. E é importante a gente falar que às vezes não é só a TPM que é muito intensa, às vezes a mulher tem outras questões de saúde ali, sejam questões emocionais, então a gente trabalha na psicologia olhando muito para esse lado também, de o quanto que as fases menstruais, né, vão impactar na vida daquela mulher e o quanto que às vezes por ver esses sintomas que seriam esperados, normais, naturais, a mulher já aumenta os sintomas emocionais, seja por uma não aceitação, seja por não saber lidar, não saber se cuidar, não saber mesmo navegar nesse mar revolto que é, né, a gente ser mulher. Às vezes, pessoal, a TPM é muito intensa, ou a menstruação é muito dolorida, enfim, porque pode ter questões de saúde ginecológicas aí falando, então, endometriose, né, ovário policístico, essas coisas que, ou a própria forma ali do útero e outras coisas podem ter influência, então gatas, garotas, por favor, né, mantenham seus exames sempre em dia, suas consultas sempre em dia, sem negligenciar sintomas. Então, se tu percebe que algumas coisas são muito difíceis, não dá pra gente ficar só, é isso mesmo, sabe? Ou tu é chato, tu é muito sensível, não dá. Eu conheço, né, amigas que levaram muito tempo pra ter um diagnóstico correto de endometriose, ou de outras coisas, que não é só endometriose, né? E que foram negligenciadas por muitos médicos antes disso. Só que eram pessoas assim, que não conseguiam fazer nada na vida delas no período ali da menstruação, de tanta dor que sentiam. Então, é importante um médico de confiança, uma pessoa competente, poder avaliar essas questões para saber, né, o que dá para fazer, formas de amenizar, sabe? Ou, enfim, até coisas mais específicas, seja um anticoncepcional que é focado na questão ali da mulher, cirurgias, tratamentos específicos, né? Então, não dá pra negligenciar isso. Eu nunca tive nada assim com relação à minha saúde ginecológica. A única coisa que eu sentia, e eu vou falar ainda do que é a fase lútea, né? Mas já fiz esse super parênteses. Mas o que eu sempre senti? Uma irritação muito grande, e aí tinha que me cuidar. Tô falando do passado porque depois de 2 gravidezes, amamentando por quase 2 anos, eu nem sei mais como é que é o meu corpo sem esses hormônios da gestação e amamentação, né? Porque isso aí também tem um impacto diferente. Poderíamos falar em outro episódio sobre isso. Mas eu tinha muita irritação, daí brigava, especialmente com o Rafa, meu marido. Nossa, como eu já briguei com ele em TPM. Coitado. Eu tô rindo, mas assim, eu ficava uma fera por cada coisa, sabe? Ficava uma fera. Uma fera era muito difícil de lidar. E parecia que eu sempre estava desavisada. E agora tô falando essas coisas, eu tô pensando como eu era desavisada, né? Porque todo mês acontecia isso, todo mês eu cansada. Enfim, né, gente? Mas quais são os sintomas que a gente vê na fase lútea, então? Algumas mulheres podem sentir inchaço, mais ou menos, né, do que outras. Seios doloridos também é comum de acontecer. Vai botar um top que tu sempre botou, mas vai fazer um exercício, vai correr, vai fazer uma coisa, tá doendo ali. Enfim, nunca dói. Sensibilidade ao choro, então ficar mais sensível, chorar fácil, se emocionar com mais facilidade. Às vezes uma paciente que nunca chorou, chora ali naquele dia, tem que ver se não tá, né? Pra ficar menstruada. Irritação, também essa intensidade na irritação, né? Ou uma irritação que não é intensa, a minha era intensa. Mas uma irritação constante, tipo assim, tudo tá irritando, sabe? Até a pessoa respirando do teu lado numa aula lá, numa coisa tá te perturbando, já pode ser um sinal.
E aí é isso, é essa oscilação entre querer não ver ninguém e querer brigar com todo mundo, né? E aí a gente sabe que isso vai se acalmar quando vem a menstruação. Às vezes a gente até, nossa, quer fazer com que a menstruação venha mais rápido para passar a fase. Então, é complexo, né? Eu já falei algumas vezes, especialmente no Instagram, que eu acho muito incrível o nosso corpo. Eu acho, assim, a possibilidade de a gente gerar uma vida, de tudo isso que acontece tão incrível e tão complexo. É compreensível alguns homens mais primitivos, sei lá, terem medo de mulher, né? Porque é uma coisa muito fantástica. E ao mesmo tempo que a gente possa ver com essa beleza, com essa admiração, mas também com entendimento, né? Também sem tanto misticismo. Eu acho que misticismo é importante, mas a gente tem que também cuidar para não endeusar a mulher, porque daí também a gente tira a validação emocional, a gente tira esses aspectos da parte difícil, que às vezes, por tirar esse aspecto difícil, ou por normalizar essas coisas, algumas mulheres, né, passam aí sem tratar coisas que são muito importantes serem tratadas, sendo negligenciadas, às vezes tendo problemas sérios, né, às vezes assim a mulher vai saber que tem uma questão de saúde ali quando precisa tirar o útero, quando precisa tirar uma trompa. Não é de forma alguma culpando a mulher por isso, às vezes são coisas inevitáveis, mas às vezes é uma falta de olhar com mais sensibilidade de alguém que pega na mão e fala assim, cara, não é normal tanta dor, não é normal, sabe? Tanto sofrimento com relação a isso. Eu acho muito incrível eu ter ficado grávida, assim, é uma das coisas mais, sei lá, surreais que já aconteceu na minha vida. Poder ver essa transformação no meu corpo, sabe? Eu achei muito incrível também amamentar. Agora eu tô grávida, né, meu segundo filho, que é uma menina, não sei como é que eu falo, minha segunda filha, mas só tenho um filho. Me ajudem, como é que eu digo isso? Então, tô na minha segunda gestação e eu amamentei o meu filho até pouco tempo antes de eu engravidar. E eu eu voltei a ficar menstruada foi uns 4 meses antes que eu engravidei. E era uma menstruação, ou menos até, ou foram 3 meses. Quando eu reduzi bastante a amamentação, né? Quando eu fiquei só com uma mamada no dia, né, que ele tinha. Daí eu voltei suavemente a menstruar. E eu achei muito incríveis os hormônios da gestação e também os da amamentação enquanto eu amamentava, né? Porque enquanto a gente amamenta, libera a prolactina, a ocitocina. Então, um é o que produz o leite, um é que ejeta o leite, né? E eu não sei qual dos dois, ou se são os dois em conjunto, dá um relaxamento incrível. Por mais que a gente sinta que a amamentação não é uma coisa, né, um mar de rosas, não é uma coisa longe de ser romantizada, é muita dedicação da mãe, né, ali. Seja a mãe que vai tirar o leite, eu tirei o leite pro Mateu por quase 3 meses, né, foram 2 meses e pouquinho, muito desgastante, então, um cansaço, uma fome, uma dedicação, né, mesmo que tu não esteja com a criança, sei lá, um período maior de horas, tu vai ter que tirar o leite, senão teu peito explode, especialmente no início, né? Então, uma série de perrengues. Porém, eu achava muito incrível aquilo da conexão do bebê. Cada vez que eu amamentava, eu lembro que o Rafa, quando eu dava de mamar pro Mateu, né? Daí eu saía, eu ficava um pouquinho ali com ele e tal, daí o Rafa nos olhava, assim, às vezes depois, né, do Mateu ter mamado dele, os dois estão com esse ar, que era um ar de amor, assim, era uma coisa de, sabe, de uma paz, enfim, eu não quero romantizar, mas isso também fez parte, sabe, uma parte muito bonita. Então foi muito incrível, assim, poder viver essas coisas, né, enquanto mulher, o que, de forma alguma, isso me faz mais mulher do que alguém que não engravidou, que não amamentou. De forma alguma, eu não tive um parto natural, né? Também não me acho menos mulher por isso do que de quem teve. Deve ser uma experiência muito incrível, maluca, né? Enfim, porque também é uma questão hormonal ali tão bonita que acontece. E outras fases também, que eu ainda não vivi, né? Mas que
que são interessantes, né? A perimenopausa, a menopausa, enfim. E eu acho incrível, assim, sou muito encantada por isso. Eu acho que a gente, enquanto mulher, não pode perder a conexão com o nosso corpo, com isso que acontece. Não pode se reduzir aos rótulos, às coisas pejorativas que falam sobre a menstruação, sobre, tá no dia mesmo, tá nos dias, sabe? Importante a gente poder olhar com carinho e pro quanto a gente é foda, sabe? Eu acho que é assim, simplesmente isso. Como a gente é foda, como a gente é incrível, assim, como é bonito ver, às vezes, uma amiga que tá na TPM ou que tá tá numa outra fase ali do ciclo menstrual e a gente consegue perceber a mudança, assim. É muito legal de ver. Mas eu quero saber de ti, primeiro, qual fase do teu ciclo menstrual tu acha mais difícil? Ou qual tem algum sintoma que tu percebe mais de que fase é? Enfim, queria saber mais sobre isso. Quero saber se tem outras mulheres que também ficaram encantadas ou surpresas, ou de alguma forma assim, com relação a essa mudança hormonal, com relação à gravidez. Se tiver mulheres aí que passem dificuldades com relação ao ciclo menstrual, tiveram alguma questão de saúde para lidar, quiserem deixar algum depoimento, quiserem me mandar alguma história, seja de superação, seja de aceitação, também vai ser muito importante. Posso retomar esse assunto. Se vocês gostaram desse assunto, meninas, me contem nos comentários, pra gente poder para eu poder criar outros conteúdos, né? Outros episódios sobre essa questão que eu adorei falar, adorei me sentir aqui entre amigas. E muito obrigada pela audiência. Se fizer sentido para ti e se tu quiser colaborar com essa pessoa que vos fala, compartilha esse episódio nas tuas redes sociais, porque ajuda bastante o conteúdo a chegar em outras pessoas, a crescer. Se tu quiser ajudar ainda mais, puder deixar uma avaliação de nota máxima no Spotify, ou dar um like, se inscrever no canal, se estiver pelo YouTube, ajuda muito. Queria deixar aqui o meu abraço a todas as mulheres, um abraço mais apertado, e um chocolate, e uma bolsinha quente, e um banho premium, e uma massagem, ou o que for que vocês precisarem durante o período pré a menstruação, né, a TPM e a menstruação. Um abraço dobrado, triplicado. E nos vemos no próximo episódio. Um beijão e até lá!